Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, nós vimos na última leitura Dom Chutar, na alma de todo apostolado, né, está discutindo aqui conosco a respeito da direção espiritual. O quanto é importante isso na vida de um católico, né? Eu vou ler aqui o último parágrafo que nós lemos ontem e continuar a leitura, né? Por isso, o sacerdote deve velar pela integridade do caráter da direção. Tudo deve convergir para o fim claramente indicado nesta definição. A direção consiste no conjunto metódico e seguido dos conselhos que uma pessoa, tendo para isso graça de estado, ciência e experiência, mormente o sacerdote, dá a uma alma reta e generosa para fazê-la progredir na sólida piedade e até na perfeição. Nós estamos aqui na página 122 na minha edição aqui do livro. É, antes de tudo, uma educação da vontade, desta faculdade mesma que Santo Tomás chama vis unitiva, a única, em última análise, em que reside a união com Nosso Senhor e a imitação de suas virtudes. Então, a educação da vontade, né? Não é a educação do sentimento, educação de qualquer coisa. Educação da vontade. A propósito disso, tem um livro que foi traduzido recentemente com esse título. Eu já falei para vocês em outros momentos desse livro. O primeiro nome dele eu não sei, mas é Payot, o autor, P-A-Y-O-T. É um livro muito bom e tem exatamente esse título, e ele diz exatamente da importância dessa educação, né? Inclusive para jovens no período de formação, enfim, como é que a vontade pode depois... Jules Payot, isso mesmo, Samuel. Então é um livro interessante, né? Embora não seja de um padre, embora às vezes ele, enfim, mistura um pouco as coisas, mas o livro é bom, as técnicas são boas que ele ensina, né? O diretor digno desse nome inteira-se não das causas íntimas das faltas, mas ainda dos vários pendores da alma. Analisa-lhe as dificuldades e repugnâncias na luta espiritual. Apresenta com todo o brilho o ideal e escolhe, experimenta e controla o meio de o viver. Assinala os escolhos e as ilusões. Sacode o torpor e a indolência. Anima, repreende e consola, sendo preciso, mas tão somente para retemperar a vontade contra o desânimo e o desespero. Curioso, né? Porque a gente considera que o desânimo é algo contra a vontade, né? Que é também, né? Mas o desespero também, né? Quando as pessoas estão desesperadas, né? A vontade fica muito fraca ante o desespero, né? A direção prende-se ordinariamente à confissão, enquanto a alma ainda
apegada ao pecado vai continuando a vida purgativa. Quando a alma vai se orientando seriamente para a vida fervorosa, então a direção pode tornar-se distinta da confissão. É para evitar a confusão entre uma e outra que certos sacerdotes não a querem dar senão depois da absolvição e a concedem só uma vez ao mês aos que se confessam cada semana. Não entra nos limites deste volume o desenvolver o processo pelo qual se pratica a direção. Porém, certo de que numerosos padres devem tomar mais a sério esta arte espiritual, seria para nós grande alegria se pudéssemos oferecer a certos dos nossos confrades que hesitam em manusear livros volumosos uma síntese breve e prática do melhor que sobre esse assunto foi publicado. Aqui ele oferece uma nota com sugestões de livros sobre direção espiritual. Está na nota 204 aqui da minha edição. Uma nota grande que ele lista livros, né? A maior parte deles em francês, da época deles, do Dom Chutar, né? E tem alguns livros aqui que estão publicados no Brasil, né? Eu não sei se a edição de vocês tem essa nota. Vocês, por favor, me responda aí, alguns de vocês, se essa nota sobre esses livros tem, né? Uma nota grande, eu não vou ler, mas tem dois livros aqui. Bom, ele cita aqui, por exemplo, vários autores que falaram da direção espiritual. Alguns a gente já sabe, né? Cassiano, São Gregório Magno, São Bernardo, São Boaventura, São Vicente Ferrer, Santa Teresa, São Francisco Sales, São Vicente de Paulo, Santo Afonso, São Jerônimo, Santa Joana de Chantal, Bossuet, Fenelon, Dumpalup, etc. Aqui ele cita o ascetismo cristão. Aqui está a Livraria Francisco Alves, essa livraria acabou há muito tempo, esse livro deve ser da década de 60, 70, né? Do Ribet. Aqui também tem um outro, deixa eu ver se eu... o resto está em francês, não sei se foi traduzido, né? As obras de educação, de psicologia pedagógica, tais como os padres Aimé de la Vassière, Duchesne, tá? Aqui não tem nenhuma obra que eu... Ele cita um que tem os graus da vida espiritual. Sim. Pois é, aqui essa nota, ela cita muitos livros, tá? Eu não conheço nenhum que esteja, dessa lista, esteja traduzido aqui. Tá certo? Mas há uma, então... Bom, mas o livro que eu posso citar para vocês, que, inclusive, no próprio prefácio, o autor especifica que ele está escrevendo esse livro justamente para auxiliar na direção espiritual de quem dá a direção espiritual e para quem não tem disponível essa direção espiritual, para que pelo menos saiba algumas coisas dessa direção, que é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística do Padre Tanqueray, certo? Então, assim, esse livro que está disponível aí para todos nós, né? Ele
a Juliana mandou uma foto aí da nota, certamente, né? Então, esse livro está disponível para nós em português, enfim, né? Sobre os 3 níveis da vida intelectual, tem um livro do Garrigou Lagrange também, eu acho que publicado pela Permanência, tá certo? Enfim. E tem a lista, então, do Don Chutar, né? Então, seguindo aqui, tal compêndio não só viria facilitar a auscultação e a classificação das almas, mas ainda precisar os meios preconizados pelo Duke em Naughton, adaptado aos principais estados de vida, né? Cada alma é como um mundo à parte, com seu matiz próprio. Entretanto, ex communiter contingentibus, os cristãos podem ser classificados em vários grupos. Por julgá-lo útil, tentamos logo mais esta classificação, adotando como pedra de toque, de um lado, o pecado ou a imperfeição, e de outro, a oração. Oxalá pudéssemos, por esse quadro, levar alguns dos nossos venerados confrades a meditarem sobre a necessidade de um estudo que lhes comunicaria o conhecimento das regras práticas para dirigirem cada alma segundo seu estado. Se, para as 2 primeiras categorias, o sacerdote não pode atingir diretamente as almas, pelo menos, se for bom diretor, ele há de guiar muito mais eficazmente os parentes ou amigos empenhados em retirarem do empedernimento entes queridos que Deus ainda não rejeitou definitivamente. Então, aqui ele vai dar alguns itens do desenvolvimento de uma alma. Na vida espiritual. Tá certo? Então, aqui ele vai do mais baixo nível de vida espiritual até o mais alto nível. Em 9, ele classifica em 9 níveis, né? E aqui a gente pode, fazendo um exercício conosco mesmo, né? Achar onde que a gente está, né? Isso é sempre uma coisa muito dolorosa, né? Da gente achar onde a gente está, porque a gente está sempre no nível mais baixo, né? Mas vamos lá. Primeiro nível, empedernimento. Então, pecado mortal. Estagnação nesse pecado por ignorância ou com consciência maldosamente falseada. Abafamento ou ausência de remorsos. Oração. Supressão determinada de todo recurso a Deus. Então, aqui ele vai dar a característica de cada nível, analisando o papel do pecado mortal na vida da pessoa e o grau de oração que ela tem. Verniz cristão. Pecado mortal. Considerado como um mal de pouca monta e facilmente perdoado. A alma o comete sem remorso e em qualquer ocasião ou tentação. Confissão quase sem contrição. Esse é o estado da alma, né? Oração. Maquinal, sem atenção, ou quase sempre ditada por algum interesse temporal. Concentrações raras e superficiais. Essa, então, é a característica do segundo nível, chamado aqui verniz cristão. O terceiro nível é chamado piedade medíocre. Pecado mortal.
fracamente combatido, fuga pouco frequente das ocasiões, mas arrependimento sério e confissões sinceras. Pecado venial. Pacto com esse pecado considerado como mal insignificante. Logo, tibieza de vontade. Nada para preveni-lo, arrancá-lo ou descobri-lo. Oração. Regularmente bem feita, de vez em quando. Veleidades passageiras de fervor. Quarto nível. Piedade. Bom, esse terceiro nível é piedade medíocre. Piedade intermitente. Pecado mortal. Lealmente combatido. Fuga habitual das ocasiões. Arrependimento muito vivo. Penitências para reparar. Pecado venial. Às vezes liberado. Combate fraco. Pesar superficial. Exame particular sem objeto preciso. Sem espírito de continuidade. Oração. Resolução insuficiente de fidelidade à meditação que se abandona logo que cheguem as securas ou múltiplos afazeres. Quinto nível. Piedade perseverante. Pecado mortal. Nunca. Quando muito raríssimas surpresas violentas e repentinas. Muitas vezes, então, pecado mortal duvidoso, acompanhado de ardente compunção e penitência. Pecado venial. Vigilância para evitá-lo e combatê-lo. Raras vezes deliberado. Vivamente sentido, mas pouco reparado. Exame particular continuado, visando apenas a fuga dos pecados veniais. Imperfeições. A alma evita de as descobrir para não as combater, ou as desculpar com facilidade. Renúncia admirada, desejada até, mas pouco praticada. Oração. Apesar de tudo, fidelidade constante à meditação, muitas vezes afetiva. Alternâncias de consolações espirituais e de securas suportadas com muita mágoa. Sexto nível. Fervor. Pecado venial. Nunca deliberado. Às vezes de surpresa ou com semi-advertência. Vivamente sentido e seriamente reparado. Imperfeições. Reprovadas, vigiadas, combatidas com energia para agradar a Deus. Às vezes, entretanto, aceitas, mas logo renegadas. Frequentes atos de renúncia. Exame particular visando o aperfeiçoamento de uma virtude. Oração. Oração mental gostosamente prolongada. Meditação antes afetiva e até de simplicidade. Alternância de vivas consolações e de provações cruciantes. Sétimo nível. Perfeição relativa. Imperfeições, prevenidas com toda energia e muito amor, sobrevêm apenas com semi-advertência. Oração. Vida. Então, vocês vejam, nesse sétimo nível, não está nem o pecado venial mais, né? Do quinto para o sexto nível, o pecado mortal desapareceu, né?
Aqui, do sexto para o sétimo, o pecado venial também desaparece. Aqui, então, tem imperfeições, prevenidas com toda energia e muito amor, sobrevêm apenas com semi-advertência. Oração, vida habitual de oração, mesmo com ocupações exteriores. Sede de renúncia, de aniquilamento, de desapego, de amor divino. Fome da Eucaristia e desejo ardente do céu. Graças de oração infusa de vários graus. Muitas vezes, purificações passivas. 8º grau, heroicidade. Imperfeições de primeiro movimento. Oração, dons sobrenaturais de contemplação, às vezes acompanhados de fenômenos extraordinários. Purificações passivas acentuadas. Desprezo de si levado até o esquecimento. Preferência dada aos padecimentos sobre as alegrias. E o 9º nível, santidade consumada. Imperfeições apenas aparentes. Oração, as mais das vezes, união transformante. Conúbio espiritual. Purificações de amor. Sede ardente de sofrimentos e de humilhações. Então aqui ele usa inclusive vários termos, né, da teologia ascética aqui, né, para descrever esses 9 níveis, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui para nós depois disso, né? São muito poucas as almas de elite que atingem os 3 últimos graus: perfeição relativa, heroicidade e santidade consumada. O pecado venial nelas é cada vez mais raro. Por isso compreende-se que os sacerdotes aguardam a ocasião de terem tais dirigidos, para então estudarem o que os melhores autores indicam para uma direção prudente e segura. Desses 3 níveis, né? Mas como desculpar o confessor que, sem zelo para aprender e aplicar o que se refere às 4 classes, as 4 classes é piedade medíocre, piedade intermitente e piedade constante e fervor, deixaria inúmeras almas estagnadas na tibieza lastimável ou estacionárias num grau de vida interior muito inferior àquele a que Deus as destinava. Então ele está considerando aqui que a partir do grau 3, da piedade medíocre, né? Até o grau 6, um bom diretor espiritual poderia levar essas almas aos graus mais superiores, né, da vida espiritual. Quanto aos pontos sobre os quais convém insistir na direção dos principiantes em piedade, parece que podem ser reduzidos ordinariamente aos 4 seguintes. Então, aqui ele já está falando sobre a direção espiritual, né? Um pouco resumidamente, mas ele já está falando isso, né? Vamos lembrar que esse livro originalmente foi escrito para sacerdotes, né? Então, os 4 seguintes pontos a respeito da direção espiritual. Primeiro é paz. Examinar se a alma está na paz verdadeira. Não na paz que o mundo dá, ou que resulta da falta de luta. No caso contrário, estabelecê-la numa paz relativa,
apesar de suas dificuldades. Essa é a base de toda direção. A calma, o recolhimento e a confiança se referem a esse ponto. Segundo ponto da direção, né? Ideal. Uma vez coligidos os elementos necessários à sua classificação e à determinação dos seus pontos fracos, forças vivas de gênio e de temperamento, e do seu grau de tendência à perfeição, procurar os meios capazes de reavivar seu desejo de viver mais sinceramente de Jesus Cristo, de derribar as barreiras que nela se opõem ao desenvolvimento da graça. Numa palavra, envidar esforços para que a alma aspire a melhor, sempre excelsior. Então, o ideal do diretor espiritual, né? Terceiro, oração. Indagar da maneira por que a alma faz suas orações, e, em particular, analisar seu grau de fidelidade à meditação, seu gênero de meditação, os obstáculos que nela encontra e os frutos que dela colhe. Proveito que tira dos sacramentos, da vida litúrgica, das devoções particulares, das orações jaculatórias e do exercício da presença de Deus. Quarto, renúncia. Estudar o método e a matéria do exame particular e a maneira por que se exerce a renúncia, por ódio ao pecado ou por apego a uma virtude. A guarda do coração. Logo, a vigilância e o combate espiritual em espírito de oração no decorrer do dia. Bom, quando a gente vê essa descrição aqui, né, assim, eu vou fazer uma confissão para vocês, né? Quando eu leio isso aqui, né, eu sinto que eu nem cheguei, né, ao início da vida espiritual, tá certo? Enfim, essas coisas que ele fala aqui nos são, hoje, o católico, mesmo o católico, digamos assim, com esse nome, né, católico tradicional, que assiste, enfim, a missa tridentina, que dá valor a ela, etc, etc, que tem conhecimento da crise da igreja, enfim, tudo isso, nós não temos nem conhecimento dos termos que o Dom Chutar usa para descrever não só a ascensão da alma até a santidade, como também os meios pelos quais se deve usar, os quais se deve usar, né, para atingir pelo menos os primeiros graus, né, de perfeição, né? A partir aqui do que ele chama de piedade medíocre, né? Certo? Essa é o estado, né, da alma, digamos assim, do cristão bem intencionado, do católico bem intencionado, né, que aspira de alguma forma, né, à ascensão espiritual, né? Nós não sabemos o que é isso, né? Definitivamente não sabemos. A esses 4 pontos pode-se reduzir o que há de essencial para a direção. Pode-se examiná-los todos os 4, cada mês, ou limitar-se alternativamente a um deles para não parecer demasiadamente longo. Desta arte, paralisando numa alma os elementos de morte e reanimando nela os germes de vida, o ministro de Deus, devera zeloso, cedo ou tarde,
apaixona-se pelo exercício da arte suprema e o divino Espírito Santo, de quem é instrumento fiel, não lhe poupa essas inefáveis consolações que constituem, cá na terra, uma das maiores alegrias do sacerdócio. Concede-lhes na mesma medida com que se dedica para aplicar às almas os princípios que estudou. Quem mais do que São Paulo saboreou as alegrias do apostolado? Mas também, que ardores não lhe devoravam o coração para que escrevesse: per trienium nocte et die non cessave cum lacrimis mones unequenque vestrum. Está citando aqui uma parte dos Atos 20, 31. Meu caro doutor, sei que seu filho se destina ao sacerdócio. Se ele e os colegas dele, quando cuidarem das almas, imitarem o devotamento e a consciência profissional do Senhor para diagnosticar e para receitar remédios e regimes que devem restituir ao doente uma saúde robusta, nem judeus, nem maçons, nem protestantes conseguirão impedir entre nós os triunfos da fé. Era esta frase de admiração e de gratidão que um prelado se dirigia, na minha presença, ao médico que, depois de extremos esforços, conseguira arrancá-lo a uma crise mortal e restituir-lhes, pouco depois, novo vigor. A aplicação da ciência e o exercício da dedicação receberão, por certo, as bênçãos de Deus. Mas que poder sobre-humano não adquirem esses dois fatores quando o sacerdote que deles lança mão é dos que não podem compreender seu sacerdote sem a tendência à santidade? Que santa revolução não se verificaria no mundo se em cada paróquia, à frente de toda a comunidade ou de qualquer agrupamento católico, houvesse verdadeiros diretores de almas. Então, até nessas obras, orfanatos, asilos, etc., onde se conservam elementos apenas regulares, existiria sempre na base do programa formar elites, isolá-las da mediocridade, na medida do possível, enquanto não se logra formá-las para um discreto, mas ardente, apostolado sobre os outros. Quem quer que se der ao incômodo de comparar as obras conforme os resultados que delas espera Jesus Cristo, nosso Senhor, há de forçosamente chegar a esta conclusão. Onde existir um foco de verdadeira direção espiritual, não haverá necessidade das famosas muletas para uma maravilhosa frutificação. Aqui ele está voltando, né, de novo àquela crítica que ele faz das muitas atividades que se usam no apostolado que são desnecessárias, digamos assim, né? Ao passo que o emprego simultâneo numa obra de todas as muletas possíveis e as mais em voga poderá talvez disfarçar a falta de direção, mas nunca logrará atenuar a necessidade dela. Tanto mais zelosos forem os sacerdotes para se aperfeiçoarem na arte da direção e a ela se dedicarem, quanto mais há de, a seus olhos, atenuar-se a necessidade de certos meios exteriores, úteis no princípio, para entrar em contato com os fiéis, atraí-los, agrupá-los, interessá-los, retê-los e mantê-los sob a influência da Igreja, que, sempre fiel ao seu fim, só se dá por plenamente satisfeita quando as almas são intimamente incorporadas no Cristo Jesus.
Então, aqui nós terminamos uma longa digressão, né, que Dom Chutar fez, né, sobre... nós estamos aqui, deixa eu achar, no item F, né, da quarta parte do livro, que tem o título Importância da formação das elites e da direção espiritual. Nós passamos alguns dias aqui lendo toda esse item aqui, né? E então ele, enfim, enfatiza, né, o que ele acha que deve ser o centro de um apostolado sacerdotal profícuo, né? Certo? Isso é óbvio que quando se fala em direção espiritual, não está-se aqui referindo-se a apostolado de leigos, né? Obviamente. Quando a gente está sob a direção de um diretor espiritual experiente, né? Nós, talvez, como leigos, participaremos de uma dessas elites aqui que ele está formando, mas nunca seremos o formador dessa elite, né? Só um sacerdote mesmo, ou sacramento da ordem, um religioso, né? Com os votos feitos para a ordem dele, né? Poderia ajudar a gente. Então, isso mostra também o estado de orfandade a que a gente está abandonado, né? Nós não temos, né? Normalmente, nós não temos a quem recorrer, né? Mesmo que queiramos, né? Admitamos que nós queremos essa direção espiritual, né? Mas hoje é muito difícil, né? Conseguir uma tal direção espiritual, né? Uma coisa com essa qualidade, né? Então aqui nós entraremos num item que é o último item da quarta parte. Na quinta parte, como eu já tinha dito, né, ele vai mudar, não o assunto, mas ele vai mudar o tom, né? Tá certo? Ele vai dar conselhos aos homens de obras para a vida interior. Então aqui, provavelmente, ele vai nos dar conselhos a nós leigos, né? Nós podemos aceitar para nossa para aumentar a qualidade do nosso apostolado, né? Então esse item se chama A Vida Interior pela Eucaristia, resume toda a fecundidade do apostolado. O fim da encarnação e, portanto, de todo apostolado é divinizar a humanidade. Christus incarnatus est et homo fieret Deus. Cristo encarnou-se para que o homem se tornasse Deus. Santo Agostinho. Unigenitus Dei Filius Sue, divinitates volens non est participis, natura nostram assumpsit, ut homines Deus facierete factus homo. Querendo que nós nos tornássemos participantes da sua divindade, o Filho unigênito de Deus assumiu a nossa natureza, a fim de que, feito o homem, fizesse dos homens deuses. Santo Tomás, no ofício da festa
do corpo de Deus, que a gente lê todo ano, né, na festa do corpo de Deus. Ora, é na Eucaristia, não dizemos ainda bem, é na vida eucarística, isto é, na vida interior sólida, alimentada no banquete divino, que o apóstolo assimila a vida divina. Aí está a palavra do Mestre, palavra peremptória, que não dá lugar a equívocos. Nisi manducaverit carnem filio homines et biberitis eius sanguinem non abebetis vitam in vobis. Ele está citando João, né? Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. João 6:54. Esse capítulo de João, ele é odiado pelos protestantes, né? Porque nesse capítulo aparecem os protestantes da época de Jesus, né? Aqueles que se afastaram da Eucaristia porque diziam que era muito para eles, né? Essa frase de Jesus, né? A vida eucarística é a vida de Nosso Senhor em nós, não só por meio do indispensável estado de graça, senão também por meio da superabundância da sua ação. Vene ut vitam abeant et abundantius abeant. Eu vim para que tenham vida e para que a tenham em maior abundância. João 10:10. Se a vida divina deve superabundar no apóstolo, a fim de que este a difunda pelos fiéis, e se apenas na Eucaristia é que se encontra a fonte dessa vida, como supor, logo, a eficácia das obras sem a ação da Eucaristia sobre aqueles que, direta ou indiretamente, devem ser os dispensadores dessa vida por meio dessas obras? Impossível é meditarmos sobre as consequências do dogma da presença real, do sacrifício do altar, da comunhão, sem sermos levados a concluir que Nosso Senhor quis instituir esse sacramento para fazer dele o foco de toda a atividade, de toda a dedicação, de todo o apostolado verdadeiramente útil à Igreja. Se toda a redenção gravita em volta do Calvário, do altar, promanam todas as graças desse mistério. E o operário da palavra evangélica, que não vive do altar, apenas tem uma palavra morta, uma palavra que não salva, porque emana de um coração que não está suficientemente impregnado do sangue redentor. Então, é impossível ler isso que nós acabamos de ler, né, sem pensar, né, no rebaixamento do culto verdadeiro, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tivemos com a mudança da missa, né? Se já é, ou se já era, muito difícil, né, formar verdadeiros apóstolos com o culto correto, né, a Nosso Senhor, né, com a verdadeira celebração do sacrifício do Calvário na missa antiga, o que diremos nós agora, né, com esse rebaixamento, né, que houve nesse culto, né, com a introdução da missa nova? Que tipo de apostolado nós podemos formar em torno do culto a Deus através da missa nova? Que tipo de vida interior, né, nós podemos esperar dos modernos apóstolos, né?
E essa tragédia, né? Nós vemos primeiramente em nós, né? Não podemos esquecer nunca disso, né? Essa é uma tragédia que a gente observa diariamente em nós, né? Que fomos formados nesse rito novo, né? E depois nós observamos aí, por aí, né? Nas, nas pessoas que estão por aí, nas redes sociais que pululam de pretensos apóstolos, né? Que querem divulgar, né? O catolicismo, né? Por aí, né? E podemos ver, né? A atuação dessas pessoas. Em segundo lugar, né? Porque primeiro é em nós mesmos, nós vemos a nossa mediocridade, às vezes também nas outras pessoas, né? E aí nós entendemos também, né? Que a, os grupos tradicionais que se formaram depois da mudança da missa, né? Por que eles insistem tanto, né? Na missa antiga, né? Antes de qualquer coisa, nós estamos numa era que antes de qualquer coisa, né? Nós precisamos reconstituir a missa. É, é bastante reconstituir a missa? Não, não é. Não é bastante, obviamente, né? Se fosse bastante, Dom Chutar não escreveria essa obra, porque na época dele não existia outra missa, né? Tá certo? Não é bastante. Mas agora, na atual circunstância, não dá para fazer nada se não for reconstituída na nossa vida a missa antiga. Né? Não há possibilidade alguma de atingir nenhum nível de profundidade de vida espiritual, né, verdadeira, como é descrito aqui, sem essa reconstituição. Né? Certo? O Corsão dizia, já na década de 70, poucos anos depois da instituição da missa, ele já percebia o seguinte: ah, a missa antiga tinha que ser reconstituída, mas tinha que ser reconstituída a vida católica integral, né? A vida católica integral. Só também reconstituir a missa e sem fazer nada também não é a solução para os nossos problemas, né? Mas antes de tudo é preciso a missa, tá certo? E depois é preciso então mergulhar nessa vida interior que para nós hoje, século XXI, né, é completamente desconhecida. Né? Eu espero que com essa leitura do Dom Star, né, vocês tenham a mesma, a mesma surpresa, né, que eu tive quando eu li pela primeira vez esse livro, de que essa vida interior de que ele fala aqui nos é completamente desconhecida. Enfim, nós não tivemos notícia dessa vida interior, né, no nosso catecismo. Nós não temos notícia dessa vida interior nas homilias que nós ouvimos, né, ao longo da nossa vida que eu estou falando. Né? Nós não temos a menor ideia do que seja isso, né? Nós não temos a menor ideia do que seja o caminho para a santidade. É, nós incorporamos certas coisas, nós tentamos, evidentemente, viver uma vida religiosa
Mas nós não temos direção nenhuma, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu, pessoalmente, tenho comigo mesmo, a impressão de mim mesmo, né? Que eu tenho quando eu leio essa obra do Non Chutar, né? Tá certo? Continuando aqui. Não foi sem um desígnio profundo que Nosso Senhor, logo após a ceia, desenvolveu com insistência e precisão, por meio da parábola da videira, a inutilidade da ação que não for animada pelo espírito interior. Sicut palmas non potest ferri frutum semitipsum. Sic nec vos nisi in me mansureritis. Assim como a vara não pode dar fruto de si mesma, do mesmo modo também vós, se não permanecerdes em mim. João 15, 4. Ique. Mas só esse. O ique é é este, né? Em latim. Deus não opera poderosamente senão por ele. É o que diz Santo Atanásio. Nós tornamo-nos deuses pela carne de Cristo. Quando o pregador ou o catequista conservam em si mesmos o calor do sangue divino, quando o seu coração está abrasado pelo fogo que consome o coração eucarístico de Jesus, como a palavra deles é então viva, ardente e inflamada. E com os efeitos da Eucaristia, e como os efeitos da Eucaristia irradiam, por exemplo, numa escola ou na sala de um hospital, num patronato, etc. Quando aqueles que Deus escolheu para essas obras foram reanimar o seu zelo na comunhão e se tornaram porta-Cristo. Quer se trate do demônio hábil em conservar as almas na ignorância, quer do espírito soberbo e impuro que procura embriagá-las de orgulho ou atolá-las na lama, a Eucaristia, vida do verdadeiro apóstolo, sempre fará sentir a sua ação, a nenhuma outra comparável, contra o inimigo da salvação. Então, eu vou parar por aqui a nossa leitura, mas fazendo a seguinte observação, né? Quando ele fala da vida eucarística, da vida em Jesus Cristo, da vida sob o signo do sangue de Nosso Senhor, a conclusão que eu chego é que muito poucos de nós hoje no mundo entendemos o que é isso. Nós sequer conseguimos entender o que seja isso, viver da Eucaristia. Não é? Tirando, digamos assim, essa piedade frouxa, né, que ele chama aqui de essa piedade medíocre, né, que ele usa o termo medíocre, né? Nós sequer temos entre nós, é a impressão que eu tenho, obviamente, né? Muito frequentemente entre nós, um apóstolo que entenda o que é isto, que viva esta vida, para pelo menos nos dar alguma orientação do que é essa vida, né? Nós não sabemos o que é essa vida, infelizmente, né? Estamos tateando, né? Estamos tateando. Tal é a queda que nós tivemos, né, em termos de religiosidade. E contemplando isto, né, contemplando esse estado em que nós estamos, né, é que a gente pode entender a tragédia
que nós vivemos, a tragédia da vida da igreja hoje, né? Mas não em termos de cardeal, bispo, papa, através da nossa situação pessoal, né? A tragédia é uma tragédia, não é só uma tragédia dos altos cargos da igreja, né? Tá certo? Ela essa tragédia existe. Mas eu digo, a tragédia que isso causa, né? Na vida particular de todos nós, na vida da família, né? Na vida da sociedade, né? Na vida das instituições, na vida das associações cristãs, como a nossa, né? Da vida comum, né? Tá certo? Como nós estamos abandonados. Como nós estamos abandonados, né? Bem, eu termino por aqui. Se vocês tiverem algum tipo de observação, nós podemos considerá-las aqui. Eu estou estatelada aqui, professor. Isso é. Eu também, viu, Ana Paula? Quando leio e releio isso, eu fico estatelado mesmo, paralisado, catatônico, não, enfim. Todos esses são sentimentos que a gente vê quão lamentável, quão pobre, quanto na lama a gente está, né? Quanto a gente não entende o que é isso, o que é a vida espiritual da igreja, o que é essa espiritualidade, o que é a mística católica, né? A que se refere, né? Certo? A nossa pobreza é uma pobreza profunda, né? Nós não sabemos viver essa vida. Nós não temos o caminho do sangue de Nosso Senhor. Não temos. Não temos, né? Quando o senhor fala aí, usa esse termo, e viver da Eucaristia, eu achava que era menos materialista. De repente, esse termo ver como que eu sou materialista, como que eu sou apegada. Enfim, viver da Eucaristia não é simplesmente ter uma piedade medíocre. Você confessar uma vez por semana, vai lá e toma a Eucaristia, toda a missa que você vai. Tem algo muito mais profundo envolvendo essa nossa ação, entendeu? E essa coisa mais profunda é que a gente não entende, né? Esse termo fome da Eucaristia é uma necessidade vital que a pessoa de vida interior tem. Não é simplesmente assim, eu vou à missa e vou comungar, né? Pessoas têm os hábitos, às vezes, de missa diária, né? Às vezes não, né? Muito pouca gente tem hábito de missa diária. Aliás, esse hábito é raro em qualquer fase da história da igreja. Mas, assim, não é isto. Eu sinto que nós não entendemos ainda o que é isso. Eu não entendi ainda o que é essa vida interior, sabe? Por mais que a gente leia, por mais que a gente se informe, etc., nós precisávamos de uma pessoa de carne e osso viva do nosso lado para nos exemplificar com a própria vida dessa pessoa. Um ser humano normal que tivesse isto, que tivesse uma vida interior para a gente observar. Nós não temos. Professor, ontem eu estava vendo o filme do Lefebvre. Sim. E Um bispo vários na testemunhos tormenta? Isso. E com vários testemunhos de várias pessoas que conviveram com ele. Aham. E eles diziam que ele parecia estar sempre rezando. Ele tinha um zelo muito grande pela vida interior. E elas falavam como que isso passava para elas de uma forma importante, né? Como eles conseguiam, pelo testemunho dele, dessa vida interior que ele tinha, eles conseguiam crescer também na fé.
As irmãs dele, né? O pessoal todo que conviveu Os com ele. padres, os alunos, Os africanos colegas de lá, né? seminário. É. Pois é, nós não temos isso, né? Nós não sabemos o que que é isso. Na prática, o que que é isso? O que que a pessoa que tem vida interior faz normalmente durante o dia? Tá certo? O que que é isso? Quais são as reações dessa pessoa diante dos mais simples eventos da vida? Né? Ela na família, ela na igreja, ela celebrando, ela rezando um terço. Como é que uma pessoa de vida interior reza um terço? Ou faz uma ejaculatória? Ou faz uma, uma adoração do Santíssimo? Como? Como é que é isto, né? Como é que é o comportamento dessa pessoa diante das pessoas que chegam a ela, perguntam alguma coisa para ela? Como é que ela responde? Né? Assim, nós não temos. Porque a gente lê vida de santo, a gente, enfim, a gente faz tudo que está na nossa mão, né? Mas a gente não vê uma pessoa de carne e osso, né? Na nossa frente. Como é que uma pessoa de vida interior estaria tratando os problemas que nós enfrentamos hoje, na atualidade? Não sabemos. Não temos o menor. Isso Né? por si só já é um castigo. Isso Tempos você só. atuais. É claro, é claro. Mas nem isso a gente entende. Castigo por causa de quê? O que nós estamos fazendo de errado? Nem isso nós temos capacidade de entender. A confusão mental é um castigo de Deus, né? Tem muitos salmos que pedem a Deus que nos tire da confusão, a confusão mental, de entendimento, né? Não nos confunda, Senhor. É uma é uma é uma expressão bíblica, né? Dos salmos. Nos livre da confusão. É exatamente aonde nós estamos, na confusão. Né? Não nos confunda, Senhor. Tá? Então fiquem aí com esses acabrunhamentos da leitura de hoje, meus senhores. Tenham um santo dia, né? E daqui a 3 dias nós nos encontramos, né? Na leitura, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.